a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, né? E nossa meditação, vamos fazer na leitura do capítulo, a leitura do capítulo inteiro, né? E depois vamos entrar um pouquinho nas referências, porque já desde o início já pede a que nós façamos uma ligeira meditação também nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo 1. O título da mensagem, antes de chegar no título da mensagem, a apresentação é Prefácio e Saudação. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantos as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento,
para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vou repetir esses dois últimos versículos, 3 versículos por final aqui. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, esse fechamento aqui dessa mensagem, né, nos traz à memória a cada um de nós que crê, né, que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, né? Foi Jesus quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário para as nossas vidas salvar. A nossa salvação não se encontra em nenhum outro nome. Aqui afirma categoricamente, né, que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, né? E colocou ele sobre todas as coisas, ou seja, a ele colocou sujeito a todas as coisas, né? Ele é o maior nome que existe nos céus e na terra, neste século e também no vindouro, diz a Santa Palavra de Deus, né? E constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. E quem é e qual é a igreja de Cristo? É todo homem e mulher embaixo dos céus, nos 4 cantos da terra, embaixo dos 4 ventos dos céus, que aceitarem a Jesus. Não só os que aceitarem, também os que rejeitarem. Ele é Senhor de todos. Jesus, ele é Senhor de todos. E se ele é Senhor de todos, portanto, ele tem todo o poder sobre todos. Tanto daqueles que o aceitam, como daqueles que o rejeitam. Ele é Senhor de todos. Então, o nosso destino futuro, não só no futuro, também aqui atual, mas principalmente no futuro, estamos tudo e todos nas suas mãos. É Ele quem decide o que fazer de cada um de nós, né? Aquele que aceitam e aquele que o rejeitam, né? A palavra de Deus nos revela claramente, né, qual é o destino de cada uma dessas decisões, né? Você lê, entenda e pratique. E a palavra de Deus nos afirma, né, aquele que estiver sem entendimento, peça a Deus, ore em oração. Peça a Deus em oração entendimento, para entender qual é a sua perfeita, boa vontade de Deus para comigo, para consigo, para com você, para conosco, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, né? E Ele nos colocar, nos dar o melhor destino possível, que está já determinado na sua palavra, né? Céu ou inferno, né? Não tem terceira via, irmãos, né?
ou você aceita Jesus, vive uma vida de santificação de corpo, alma e espírito, fazendo a sua vontade, né? E herda o caminho do céu, o reino dos céus, ou você não terá futuro, nem nesta vida, nem no futuro vindouro, né? Então, esse fechamento aqui me faz lembrar isso, né? E esta afirmação categoricamente está lá no Salmo 110, né? Salmo 110 afirma categoricamente, né, que está sentado à direita do Pai, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, né? E o Senhor disse para ele, o Pai disse para o Filho, após o cumprimento dessa missão, dessa obra que ele cumpriu aqui na terra, das determinações que o Pai deu para ele, né? Tanto é que ele fechou, né, dizendo, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Após aquelas 2 horas de cruz, o Senhor ficou na cruz mais de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas na cruz, pregado ali, tudo arrebentado, tudo estourado, né? Não tinha sangue, não tinha mais nada no corpo, né? Antes de dar o brado final, ele disse, Pai, tudo está consumado. Ou seja, a obra que tu me deste para fazer está feita, está concluída, não tem nada por fazer, né? Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deu o brado final ali, né? E foi recolhido nos céus naquele momento, né? Pelo Pai, né? E é claro que Jesus, ele é poder, né? E após dar esse acontecimento, né? Ele foi descido da cruz pelo Zé de Arimateia, que pediu o corpo de Cristo, né? E o enterrou no sepulcro dele, né? Sepulcro novo, né? Sepulcro de um rico que não tinha ainda sido enterrado ninguém naquele sepulcro, né? Isso afirma também, foi profetizado na palavra de Deus, né? Que seria contado, né? Ali com os ricos seria contado, né? E ele foi colocado num sepulcro de um rico, que era um homem famoso, milionário da cidade, conhecido por todos, respeitado pelas autoridades. Tanto é que ele chegou, foi lá no governador e pediu o corpo de Jesus para poder enterrar, né? Pediu para enterrar e foi ele que cuidou de tudo e fez o funeral de Jesus, né? E daí a palavra fala. Então, após isto, né, ele ficou ali. O corpo ficou na terra por 3 dias. E Jesus foi pregar para todos os crentes que tinham sido antes dele. Ele foi pregar para esse povo. Tanto é que ele afirma na palavra dele que ele tem um outro rebanho que não é deste redil, né? Ou seja, não é desse redil dos que veio após ele, né? Após o novo concerto, que é do novo concerto, mas que fizeram parte, aquele povo de Noé, esse povo que tiveram total obediência, né? E ele foi pregar para este povo, né? E é claro que naquela época, digamos assim, né? E eu tenho outro rebanho que não é deste redil. E foi pregar para este povo, né? E após o 3º dia, conforme está escrito na palavra de Deus, está escrito, né? Ele ressuscitou-se e subiu aos céus, né? De corpo, alma e espírito, né? E a palavra fala que o Pai disse para o Filho, Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou seja, por estrado, por terra, por debaixo dos pés, né? Para que ele pisasse o último inimigo será aniquilado, o inimigo de Jesus será a morte, será o último, né? Então, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo de teus pés, né? E aqui, esse fechamento aqui de Efésios afirma isso, dizendo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder
sobre nós, os que temos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra firme, irmãos. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Efésios 1, aqui nas referências, né? Nós temos aqui coisas importantes para nós podermos ver aqui com os irmãos. Efésios, capítulo 1, nas referências, está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, está escrito o seguinte: em Cristo Jesus, todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. A afirmação que a palavra diz, em Cristo Jesus, o que o versículo fala? Né? O versículo fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E aqui a palavra afirma: fiéis em Cristo Jesus, todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. Entende, irmãos? E continua falando: os tempos em Cristo Jesus, os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo, 36 vezes só em Efésio. Em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. Vou repetir. Os fiéis em Cristo Jesus, o significado disto é: todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. Os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, né? É uma afirmação que faz a palavra de Deus do crente que está ligado na videira verdadeira. Né? Evangelho de João 15. Né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Né? A vara que estiver ligada na videira tem vida. Uma vez desligada a videira, ela seca e é lançada no fogo. Cristo é a videira, nós somos as varas. E só temos vida se tivermos ligado em Cristo. É simbólico e as pessoas entendem com muita facilidade. Você pode pegar qualquer árvore frutífera, cheia de galhos, debaixo da raiz até chegar na copa lá em cima, né? Os galhos ligados nessa árvore, né, eles têm vida. Ainda que venha a seca, venha o tempo de inverno, as folhas caem, né, mas quando chove, brota e fica verdinha, como se não tivesse passado pela seca. Né? Assim somos nós, crentes, fiéis. O crente fiel, o termo crente fiel, já é a explicação. Se você é um crente, se você é fiel, você tem vida em Cristo. Se você se diz crente, mas você não é fiel, você não tem vida em Cristo. Você passa por crente,
Você fala que é crente. Você está numa igreja de crente. As pessoas pensam que você é crente. Mas você não é. Né? Mas você não é. Porque você não é fiel. Né? Então você não tem vida em Cristo. Né? Para ter vida em Cristo, é preciso que você se mantenha galho ligado na árvore que é Cristo. E mantenha-se verdejante e dando frutos. Né? Porque a árvore viva, ela produz, né? Todo ano, no seu tempo, ela vem as flores, carrega vem ali os botões, as flores e os frutos. Né? E vinga e prospera muito. 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Né? Este é o crente fiel, é a videira verdadeira. Né? É o ramo ligado na videira verdadeira, é o crente fiel que tem vida em Cristo, que a palavra afirma aqui dessa maneira. Né? Os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorre 160 vezes nos escritos de Paulo. 36 vezes só em Éfeso. Em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. Vou repetir. O novo ambiente do redimido é a união com Cristo. E o que é o redimido? O redimido é o homem nascido de novo. Seja ele ou ela. A Bíblia fala homem, né? Mas tanto faz. É ele e ela, né? É ambos. Né? O crente redimido é o homem nascido de novo. Foi o que Jesus afirmou para Nicodemos. Né? Ao homem é necessário nascer de novo. Né? O homem que não nasce de novo, que não nasceu de novo, não é um crente remido. Né? E aqui a palavra afirma: o novo ambiente do remido é a união com Cristo em Cristo. O crente tem comunhão consciente com o seu Senhor. E nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Ver em Gálatas capítulo 2, versículo 20, nota. Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. A Bíblia contrasta a nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte. Nossa vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Ver em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Romanos, capítulo 14, versículo 17 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. 45 e 49. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 5. Filipenses 4, capítulo versículo 6 ao 9. Ver o estudo, fé e graça. Página 1704. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.